Fala, meu povo. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é contar as histórias aqui do povo da roça. E hoje vou contar alguns causos engraçados e outros que não têm explicação neste mundo. Então já deixa um like e se inscreve no canal. E fala pra mim de onde você é e que horas que tá assistindo nossos vídeos. Então se segura que lá vem história. O galo cantador de Várzea Funda. Em Várzea Funda, vila escondida entre serras e plantações de milho, as coisas costumavam seguir o ritmo certo. O sino da igreja tocava às 6, a padaria abria às 7, o açougue fechava ao meio-dia e o galo cantava ao amanhecer. Sempre foi assim, até que o galo parou de seguir o roteiro. Tudo começou no mês de junho, quando o friozinho já ameaçava rachar os beiços de quem saía cedo. Seu Firmino, dono do sítio Três Paus, acordou com um canto às 3 da manhã. Mas não era o choro de alguma vaca, nem latido de cachorro. Era canto de galo, firme, longo e alegre demais para aquela hora. No começo pensou que era delírio, mas o canto voltou. Às 3h17 da madrugada seguinte. Depois às 2h48. No outro dia, às 4h02 da madrugada. Sempre um pouco mais estranho. E o pior, sempre vindo do mesmo lugar. Do terreiro dos fundos, onde ficava o velho poleiro coberto de telha quebrada, com uns 5 galos e 20 galinhas. Mas só um cantava. Um galo preto, alto, de crista avermelhada e bico afiado. Um bicho bonito, forte e completamente fora do juízo. O galo foi apelidado de Benjamin, mas logo ganhou fama na vila como o galo cantador do além. As histórias se espalharam. Dizia-se que ele cantava nos horários da morte de alguém. E não era mentira. Na semana em que começou a fazer seus cantos fora de hora, morreram Dona Teodora, a parteira da vila, às 3h18. O padeiro Nelson, infartado no forno, às 2h47. O velho Inácio, em coma há semanas, às 4h03. A vila ficou ouriçada. O povo fazia fila na cerca do sítio de Firmino para ouvir o canto. Alguns rezavam, outros filmavam com celular. Houve até quem vendesse milho cozido e café. Várzea Funda virou notícia no rádio. O galo que pressente a morte, diziam. Seu Firmino, homem de pouca fala e muita fé, não gostava da atenção. Esse bicho aí tem coisa, dizia. Tá vendo mais do que devia. Tentou vender. Ninguém quis. Tentou doar. Ninguém aceitou. Um padre veio benzer, mas o galo cantou no meio da bênção. E o padre foi embora suando frio. O canto virou referência. Teve até quem começou a apostar nos horários. Se o galo cantar depois das 2, morre alguém do bairro alto. Antes, é da parte baixa. A prefeitura pediu respeito. Mas o povo ria. Só que o galo começou a mudar. Primeiro parou de dormir. Ficava no poleiro com os olhos abertos, brilhando. Não comia mais. Depois, passou a cantar em horários absurdos. 11h11, 1h01, 5h55. Sempre números repetidos. E toda vez que cantava, alguém morria. Às vezes longe, às vezes na própria vila. Uma criança, um bêbado, um cachorro atropelado. Era como se o bicho marcasse o fim com a garganta. Dona Elvira, antiga rezadeira, disse que já vira coisa parecida. Galo preto que canta fora de hora é alma penada vestida de pena. E se ninguém parar, ele começa a chamar os vivos para baixo da terra. Um por um. Seu Firmino tentou acabar com aquilo. Pegou o facão, entrou no galinheiro. Mas o galo sumiu. Escapuliu, disse ele. Mas ninguém acreditou. Na noite seguinte, o galo cantou, em cima do telhado da igreja. Agora ele não tinha mais dono. Pulava de telhado em telhado. Cantava nos muros.
nos beirais, às vezes até em cima do caixão durante o velório. Eu vi, juro por Deus, disse a neta do coveiro. Ele estava lá, só olhando. E quando o caixão fechou, ele deu um canto tão comprido que os vidros da capela tremeram. A vila já não dormia. Todos temiam o próximo canto. Foi quando chegou um homem, desconhecido, numa caminhonete escura. Disse que era estudioso de fenômenos rituais atávicos. Ninguém entendeu nada. Até um caboclo perguntou se aquilo era de comer. Mas ouviu-se que viera de longe, só para ver o galo. Instalou acampamento no próprio terreiro de Firmino, onde tudo começou. Montou câmeras, sensores, gravadores. Ficou 2 noites sem piscar. E no 3º dia, sumiu. Só acharam a barraca rasgada por dentro, o equipamento queimado e penas pretas espalhadas em forma de cruz. Desde então, o galo não é mais visto. Só ouvido. Canta de onde ninguém vê. Às vezes na mata. Às vezes em cima da caixa d'água. Às vezes dentro da casa de alguém. O canto não é mais bonito. Agora é rouco, longo, trêmulo. Como se estivesse chorando. Dona Elvira diz que ele ainda busca algo. Que foi morto injustamente, em outra vida, numa encruzilhada. Que carregava segredos na garganta. Que não era um galo, mas um aviso. Seu Firmino mudou. Já não fala. Vive de olhos fundos, sentado na cadeira de palha. De vez em quando, assovia baixo. E chora sem saber por quê. Hoje a vila já não comemora o canto. Quando ele soa, todo mundo tranca as portas. Desliga a luz, reza e espera, porque ninguém quer ser o nome da próxima manhã. E o galo, o galo, canta. Canta como quem avisa, canta como quem cobra, canta como quem lembra que há forças que a gente não entende. E que algumas delas têm penas. Estas histórias nunca têm fim. Pois sempre haverá algum curioso, algum forasteiro, algum zombador, que ouvirá um canto fora de hora e pensará que é só um galo. Mas o galo sabe, e quando ele canta, é tarde demais para correr. A vaca que fugiu do circo. Seu Juvenal passou 3 noites sem dormir. Toda vez que deitava na rede para descansar, via o olhar da vaca Margarida entrando no picadeiro, com aquele ar de quem nasceu para brilhar. Ficava lembrando da plateia batendo palma, do povo gritando, do prefeito elogiando e da proposta indecente daquele Alcides Granada. Um sujeito que usava paletó mesmo debaixo do sol quente e falava enrolado como se tivesse sempre um pedaço de pão na boca. No quarto, Dona Filó já sonhava alto. Fez até um caderninho para anotar as cidades por onde iriam passar. Belo Horizonte, Uberaba, Franca. Oh, meu Deus! Eu sempre quis conhecer o sul de Minas. Até desenhou um uniforme com babado para os dias de show da Margarida. A artista precisa de figurino, Juvenal. Ele tentava resistir. Vaca viajando com circo? Isso é coisa de doido. Onde já se viu? Mas bastou o gerente do banco dizer que o empréstimo para reformar o curral tinha sido negado. E, no mesmo dia, Margarida dar 12 litros de leite como nunca antes. Que ele entendeu que resistir seria remar contra o destino. Que seja, então! Declarou numa manhã, batendo a mão na mesa. A vaca vai com o circo. Dona Filó pulou de alegria. Margarida mugiu. O galo cantou 2 vezes, mesmo sendo 11 da manhã. E lá foram eles. A fazenda Santa Pureza ficou sob os cuidados do caseiro Quinzinho, o mesmo que uma vez tentou tirar leite de um boi. Dona Filó arrumou 2 malas. Uma com roupas de frio e outra só com fubá, farinha e cuecas do marido. Seu Juvenal foi calado no caminhão, sentando ao lado de Margarida, que agora usava um lacinho vermelho com sininho. A vida na estrada era uma coisa nova.
Dormiam em barracas, comiam marmita e enfrentavam buraco, chuva, sol forte e cheiro de bicho o tempo inteiro. Mas Margarida... Margarida estava no paraíso. Virou estrela. Tinha número fixo no picadeiro. Entrava depois dos malabares, fazia truques, que basicamente eram andar em círculos e balançar a cabeça. E em certos dias, até deixava que colocassem um chapéu nela. O povo amava. Crianças tiravam fotos, senhoras jogavam flores. Teve um show em Itapecerica que uma fã tentou beijar a vaca. E levou uma lambida na cara que virou manchete no jornal. O circo, antes quase falido, começou a crescer. Compraram até lona nova. O palhaço Tonelada perdeu peso de tanto correr ao redor de Margarida nos ensaios. E o mágico Sebastiano começou a dizer que era ele quem hipnotizava a vaca antes do número. Ela me obedece porque sente meu poder mental, dizia com sotaque argentino e barriga de pastel. Na verdade, Margarida só obedecia quando ganhava uma maçã cortada em 4. Com o tempo, a fama subiu. Vieram entrevistas em rádio, convite de uma TV de Belo Horizonte, bonequinho de pelúcia da vaca sendo vendido por 3 cruzeiros na entrada do espetáculo. O nome Margarida virou sinônimo de sucesso. Um cantor brega da região até compôs. Margarida do olhar sereno, vaca artista do meu sertão, brilha mais que qualquer acrobata, ganha a todos de coração, mas nem tudo são flores no mundo do espetáculo. E logo os problemas começaram a aparecer. Primeiro foi o ciúme do palhaço Tonelada, que começou a reclamar que só falavam da vaca. Eu faço a piada da banana há 3 anos. Ninguém nunca me deu uma flor. Depois o cavalo Thor, o dançarino original do circo, entrou em greve. Se recusava a entrar no picadeiro se Margarida estivesse lá. Chegou até a dar coice na lona. Tiveram que mudar o roteiro e colocar os números separados. O dono do circo, Alcides, também começou a se estranhar com Juvenal. Preciso que ela dance agora com a bailarina. Juvenal respondeu: Margarida não dança com ninguém. Se quiser, dança comigo. Mas você não é bailarina? E nem quero ser. Brigas começaram a surgir. Uma noite em Barbacena, o pneu do caminhão estourou e Margarida teve que ser puxada à corda até o alojamento. Teve show cancelado, público reclamando, confusão nos bastidores. E o pior, Margarida começou a ficar triste. Já não mugia como antes. Não comia tudo. Não queria usar o sininho. Passava o dia deitada, como quem tem saudade de casa. Foi Dona Filó quem percebeu primeiro. Juvenal, ela tá com o coração partido. Essa vida de circo não é pra ela. Margarida sente falta do pasto, dos pés de goiaba, do cheiro da nossa terra. O marido tentou resistir de novo, mas bastou ver Margarida recusar um pedaço de abacaxi, sua fruta preferida, que entendeu. Na manhã seguinte conversaram com Alcides Granada. A estrela vai se aposentar, disse Juvenal. Vamos voltar para casa. Alcides quase teve um troço. Isso vai nos falir, gritou. Pois então invista num papagaio falante, respondeu Dona Filó. Que vaca, só tem uma. A volta pra São Raimundo das Lajes foi triunfal. A notícia da aposentadoria de Margarida correu rápido e a cidade preparou uma festa. Balões, faixa na entrada da praça, banda de fanfarra e até o Padre Honório deu bênção especial. Pela vaca mais famosa do Brasil. A vaca voltou pro curral com tapete de palha. O portão de trás foi consertado, reforçado e pintado de vermelho. Dona Filó comprou sinos novos. Seu Juvenal nunca mais resmungou. Passaram-se os anos. Margarida envelheceu tranquila, sem pressa, pastando com dignidade. Um dia morreu dormindo, deitada sob a sombra da mangueira, onde costumava cochilar. Foi enterrada com honra no pasto de trás da fazenda.
Uma plaquinha de madeira dizia: "Aqui jaz Margarida, vaca artista, estrela da roça, orgulho do nosso povo." Até hoje, nas noites de lua cheia, alguns juram ouvir um mugido diferente, meio afinado, vindo do antigo picadeiro que ficou abandonado na saída da cidade. E nas rodas de prosa, no boteco, na venda da Dona Santinha, nas filas da lotérica e nos bancos da pracinha, alguém sempre conta: "Você já ouviu a história da vaca que fugiu com o circo?" E assim segue o causo. O milagre da chuva na Semana Santa. O vilarejo de Águas Claras vivia seus dias mais difíceis. Meses e meses de seca tinham castigado a terra. O rio, que antes corria forte e matava a sede de tudo que era bicho e gente, agora era só um fio d'água, lamacento, quase sumindo. O gado andava magro, a plantação secava no pé, e o poço da vila, que nunca falhava, estava quase vazio. A esperança do povo, que antes era como a água farta do rio, estava secando junto. A família de Zé Benedito sentia isso na pele. Zé era um homem bom, de mãos calejadas de tanto trabalhar na roça. Sua esposa, Maria, era um exemplo de força e fé, sempre com uma palavra de carinho e um terço nas mãos. Eles tinham 3 filhos. Pedro, o mais velho, um rapaz forte que tentava ajudar o pai a qualquer custo. Ana, a filha do meio, com seus olhos curiosos e um coração que se doía ao ver o sofrimento da terra. E o pequeno João, o caçulinha, que não entendia por que não podia mais brincar no rio como antes. A vida era um desafio a cada dia. Guardar água para cozinhar e beber era a maior preocupação. Maria economizava cada gota. E Zé Benedito passava as noites em claro, olhando para o céu estrelado, mas sem nuvens, rezando por chuva. O desespero apertava. A família de Zé já pensava em deixar Águas Claras, ir tentar a vida em outro lugar, onde a água não fosse um luxo tão caro. Mas o coração deles era dali, daquela terra. A Semana Santa se aproximava. Na Vila de Águas Claras, a Semana Santa era tempo de muita fé e de rituais antigos. O povo se unia na igreja, rezava junto, pedia a Deus por dias melhores. Padre João, o sacerdote da vila, um homem de voz mansa e olhar compreensivo, via a aflição nos olhos de cada morador. Ele sabia que a seca não era só falta de água, era falta de esperança. Ana, a filha do meio, era quem mais sofria com a ideia de ir embora. Ela amava a vida em Águas Claras, o cheiro da terra molhada depois de uma garoa, o canto dos pássaros. Todas as noites ela pegava seu caderninho e desenhava o rio cheio, os bichos bebendo água, as plantações verdes, e rezava baixinho, com a fé de uma criança. Na quarta-feira santa, o padre João fez uma pregação diferente. Falou sobre fé, sobre acreditar mesmo quando tudo parece perdido. A gente não sabe os caminhos de Deus, ele disse, sua voz ecoando, na igrejinha quase vazia. Mas a gente sabe que ele não abandona. A fé, meus irmãos, é a última água que seca. Na sexta-feira santa, o calor era insuportável. O ar parecia queimar. As folhas das árvores estavam secas e caíam com um barulho triste. A procissão do Senhor Morto, que sempre juntava muita gente, naquele ano tinha pouca gente. E os rostos eram de cansaço e preocupação. Zé Benedito e Maria caminhavam lado a lado, segurando as mãos dos filhos, os olhos fixos na cruz, pedindo um sinal, uma luz. Quando a procissão voltou para a igreja, o sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. A poeira das ruas levantava com o vento fraco e os animais pareciam ainda mais tristes. O padre João estava no altar e a igreja estava cheia, mesmo com o cansaço do dia.
As pessoas cantavam um hino baixinho, com as vozes roucas. De repente, o céu começou a mudar. Umas nuvens escuras que pareciam vir do nada começaram a aparecer, lá no fundo, atrás das montanhas. Eram nuvens que não se via há meses. O vento ficou mais forte e o ar, que antes era quente e seco, começou a ficar um pouco mais fresco. Um silêncio caiu sobre a igreja. Alguém lá fora gritou: "Olha as nuvens! São nuvens de chuva!" O padre João olhou pela porta da igreja, com os olhos arregalados de espanto e de fé. Aquele era um sinal. Ele ergueu os braços e disse com a voz cheia de emoção: "Deus está conosco, meus filhos! É o milagre! É o milagre da chuva!" A princípio, vieram só uns pingos grossos que batiam no chão e levantavam um cheiro bom de terra molhada. As pessoas saíram da igreja correndo, não para se esconder, mas para sentir cada gota. Zé Benedito ergueu o rosto para o céu, deixando a chuva molhar sua face suja de poeira e suor. Maria juntou as mãos agradecendo com lágrimas de alegria escorrendo. Pedro, Ana e João riam, molhando os cabelos, correndo no quintal, como se a água fosse a maior brincadeira do mundo. A chuva veio forte, de verdade. Não foi só uma garoa. Caiu a noite inteira. E na manhã de sábado de Aleluia, o mundo em águas claras parecia outro. As ruas de terra tinham virado lama, mas a lama era um sinal de vida. O ar estava fresco e limpo. As plantas, que antes estavam secas, pareciam respirar de novo. E o rio? O rio começava a encher, com um barulho de água que era música para os ouvidos de todos. Aquele dia foi de festa na vila. Não uma festa de música alta, mas uma festa de abraços apertados, de olhares cheios de gratidão, de sorrisos que antes estavam esquecidos. As crianças, livres, corriam para a beira do rio, agora mais encorpado. Para a família de Zé Benedito, aquele milagre mudou tudo. Eles não precisariam mais ir embora. Tinham a chance de recomeçar. Zé foi o primeiro a ir para a roça, sentindo a terra úmida nas mãos, pronto para plantar de novo. Maria cantava enquanto arrumava a casa, um canto de agradecimento. Pedro e Ana ajudavam em tudo, com uma energia renovada. E o pequeno João, feliz da vida, pulava de alegria, sabendo que o rio ia voltar a ser seu lugar de brincar. O padre João, ao ver a alegria do povo, sabia que a fé deles tinha sido recompensada. Ele não explicou a chuva com palavras complicadas. Apenas disse que alguns mistérios da vida não precisam de explicação, só de fé e de um coração aberto para receber o que Deus oferece. O milagre da chuva na Semana Santa virou a história mais contada em Águas Claras. Era um lembrete de que mesmo nos tempos mais difíceis, a esperança pode brotar como a semente na terra molhada. E que a fé, aquela que nasce no peito da gente, pode mover montanhas e trazer a água que a gente mais precisa. A chuva não foi só água, foi a renovação da vida, a chance de um novo começo. E a prova de que em alguns momentos, a mão de Deus se mostra de jeitos que a gente não entende, mas que mudam tudo. A menina e o cavalo cego. No coração do Vale do Sol, entre morros verdinhos e um céu que parecia pintado, ficava o sítio do Pica-Pau. Era um lugar onde a vida corria no ritmo da natureza, com o canto dos passarinhos de manhã e o cheiro de terra molhada depois da chuva. Lá vivia a família de seu Inácio, um homem de poucas palavras, mas com um coração enorme para os seus. Sua filha, a Lila, era uma menina de 8 anos, com os cabelos cor de milho e olhos curiosos que viam beleza em tudo. Lila não era como as outras crianças do sítio. Enquanto os meninos corriam atrás de bola e as meninas brincavam de boneca, Lila preferia o canto mais calmo do pasto.
onde os animais viviam. Ela conversava com as galinhas, fazia carinho no gado e até inventava nomes para as abelhas. Mas seu maior sonho era ter um amigo de verdade, com quem pudesse compartilhar seus segredos e suas alegrias. Certo dia, a notícia correu pelo vale. Um fazendeiro vizinho, seu Eustáquio, um homem ríspido e com pouca paciência para o que não dava lucro, havia decidido se livrar de um de seus cavalos. Era um animal grande, de cor castanha, que antes era forte e veloz, mas a vida não foi boa com ele. Uma doença misteriosa que ninguém soube explicar tinha tirado a visão do cavalo, deixando-o completamente cego. Cavalo cego não serve para nada, resmungava seu Eustáquio para quem quisesse ouvir. Só dá despesa. Vou dar um jeito nele, ou então vou ter que vender para quem faz carne, que é o destino de bicho que não serve mais. A notícia apertou o coração de Lila. Ela imaginava a tristeza do cavalo, sozinho e sem rumo, num mundo de escuridão. Pai, ela pediu a seu Inácio com os olhos marejados. Podemos trazer o cavalo para cá? Por favor, ele não tem culpa de estar cego. Seu Inácio, que conhecia a alma sensível da filha, suspirou. Um cavalo cego dava trabalho. Era perigoso. Mas o olhar de Lila era puro e insistente. Depois de muito pensar e vendo a tristeza da filha, ele foi até a fazenda de seu Eustáquio. Voltou com o cavalo, amarrado a uma corda. O animal era imponente, mesmo com a cegueira. Sua pelagem castanha era brilhante e ele tinha uma crina longa e uma cauda sedosa. Mas seus olhos, antes cheios de vida, agora eram opacos, perdidos. Ele tropeçava, batia nas árvores e parecia ter medo de tudo. Os outros animais do sítio o olhavam de longe, desconfiados. Os cachorros rosnavam, as galinhas se afastavam. Ninguém queria se aproximar do cavalo cego. Lila, porém, não sentiu medo. Ela se aproximou devagar, com um raminho de capim fresco na mão. Oi! Ela sussurrou, estendendo a mão. O cavalo, assustado, recuou. Lila não desistiu. Ficou ali, parada, falando baixinho, oferecendo o capim. Depois de um tempo, o cavalo, sentindo o cheiro do capim e a voz suave da menina, esticou o focinho e pegou a comida. Foi assim que a amizade começou. Lila deu a ele o nome de Estrela, porque, mesmo sem enxergar a luz do sol, seu brilho estava dentro dela. Todos os dias, depois da escola, Lila ia para o pasto encontrar Estrela. Ela falava com ele, contava as novidades do sítio, as histórias que ouvia na escola, cantava musiquinhas que inventava na hora e passava horas escovando sua pelagem, desembaraçando a crina e a cauda. Estrela, no começo, era medroso. Caminhava devagar, com a cabeça baixa, esbarrando nas coisas. Lila, com paciência, começou a guiá-lo. Ela segurava a rédea e o conduzia pelo pasto, avisando. Devagar, Estrela. Tem uma pedra aqui. Ou, agora vire para a direita, tem umas gramas. Boas. Com o tempo, o cavalo começou a confiar totalmente na menina. Ele reconhecia os passos dela, o cheiro dela, a voz dela. E sem a visão, seus outros sentidos ficaram muito mais apurados. Ele sentia o vento, o cheiro da chuva que vinha, o som dos pássaros que pousavam em suas costas. Seu Inácio e Maria observavam a amizade dos dois com um carinho misto de espanto. Lila, antes uma menina comum, parecia ter uma conexão especial com o cavalo. Ela montava em Estrela com uma leveza e confiança impressionantes. Estrela, mesmo cego, a levava para passeios calmos pelo pasto, evitando os obstáculos como se tivesse olhos no coração. Os outros moradores do Vale do Sol, que antes zombavam do cavalo cego e viam Lila como uma criança esquisita, começaram a notar algo diferente. Em um dia de tempestade forte, um raio caiu perto da casa de seu Inácio.
derrubando uma cerca e soltando o gado. Os animais, assustados, correram para o lado errado, em direção à mata fechada. Seu Inácio e os vizinhos tentavam juntar o gado, mas estava difícil na escuridão. Foi Lila quem teve a ideia. Ela correu para o pasto, chamou Estrela. Vamos, meu amigo. O gado está se perdendo. Ela montou nele, sem sela. E Estrela, guiado apenas pela voz e pela sensibilidade de Lila, começou a seguir o barulho dos cascos do gado. Ele sentia a terra, o vento, o cheiro dos animais desorientados. Com Lila sussurrando as direções, Estrela se moveu na escuridão com uma segurança que cavalo nenhum, mesmo com olhos, conseguiria ter naquele breu. Em pouco tempo, eles conseguiram cercar o gado, empurrando-o de volta para o pasto seguro. Seu Inácio e os vizinhos ficaram de queixo. Caído, o cavalo cego, aquele que ninguém queria, tinha salvado a lavoura deles. A partir daquele dia, Estrela não era mais o cavalo cego ou o cavalo inútil. Ele era o cavalo de Lila, o cavalo que tinha olhos no coração. As crianças do sítio, antes arredias, vinham ver Estrela. Queriam tocar sua crina. Os adultos, antes desconfiados, agora falavam com respeito do animal e da menina. Lila e Estrela mostraram a todos uma lição valiosa. Que nem sempre o que se vê com os olhos é a verdadeira beleza de alguém. Que um defeito, como a cegueira de Estrela, pode abrir caminho para qualidades ainda mais fortes, como a sensibilidade e a confiança. A amizade deles era pura, sem filtros, sem julgamentos. O tempo passou. Lila cresceu um pouco, mas nunca se afastou de Estrela. Ele envelheceu ao seu lado. Um amigo leal e um professor silencioso. As histórias de Lila e o cavalo cego se espalharam por todo o Vale do Sol, contadas, de boca em boca nas noites de luau, em volta da fogueira. Era uma história que fazia pensar e sentir. Pensar que muitas vezes a gente julga o outro pela aparência, pelo que está visível, e acaba perdendo a chance de conhecer um tesouro. E sentir que a amizade verdadeira não tem limites, não vê defeitos, só enxerga a alma. Que um amor puro, como o de uma menina e um cavalo cego, pode mudar o destino de muitos. E ensinar que a luz mais bonita nem sempre vem dos olhos, mas sim de um coração cheio de carinho e aceitação. O casamento que parou com a chuva de sapo. No vilarejo de Vereda Nova, a vida seguia seu ritmo manso, ditado pelo sol que nascia e se punha por trás das montanhas. As casinhas eram simples, feitas de adobe e madeira, com suas portas sempre abertas, para o cheiro de café passado e de roça molhada. Em Vereda Nova todo mundo se conhecia, e as histórias corriam mais rápido que o riacho que cortava o lugar. Naquele ano, a maior fofoca, ou melhor, a maior alegria, era o casamento de Rosinha e Zé Pescador. Rosinha era a moça mais bonita da vila, com um sorriso que iluminava o dia e um coração bom que cabia todo mundo. Zé Pescador, como o nome já dizia, era um homem forte e trabalhador, que tirava seu sustento do riacho, com uma paciência que só os pescadores têm. Eles se amavam desde meninos, e o casamento era a coisa mais esperada em Vereda Nova fazia tempo. O dia do casório chegou. Era um sábado de dezembro, e o céu, que vinha azul e tranquilo há dias, começou a fechar logo cedo. Nuvens escuras, daquelas que prometem temporal, foram chegando de mansinho. Dona Custódia, a vizinha mais velha e cheia de superstições, já dizia: casamento em dia de temporal dá sorte dobrada, ou desgraça em dobro. Deus que ajude! A igreja, enfeitada com flores do campo, estava lotada. Todo mundo de roupa boa, perfumado, os olhos brilhando. Rosinha entrou, linda de branco, com a avó a seu lado. Zé Pescador esperava no altar,
o coração na boca. Padre Geraldo, um senhor de voz calma e riso fácil, começou a cerimônia. Mal o padre Geraldo terminou de dizer: "E eu vos declaro marido e mulher." Um trovão rachou o céu. Um trovão que parecia que ia partir a montanha no meio. A luz piscou e a chuva veio de repente sem dó. Mas não era uma chuva qualquer. Quando o primeiro pingo gigante bateu no telhado da igreja, um barulho estranho começou do lado de fora. Um barulho molhado, que não era só da chuva. Era como se milhares de coisas pequenas estivessem caindo. Primeiro, baixinho. Depois, mais alto. O povo na igreja começou a se entreolhar. O que era aquilo? Seu Elias, o mais curioso, abriu a porta da igreja um pouquinho, só uma fresta, e deu um grito: "Sapos! Tá chovendo sapo!" Ninguém acreditou, mas o grito dele fez o povo da frente ir olhar. E era verdade. Lá fora, o céu estava cinza chumbo, e do alto, junto com a água da chuva, caíam sapos. Sapos de todo tamanho, verdes, marrons, com olhos arregalados, caindo aos montes no chão, nas árvores, nos telhados. Era uma loucura. O chão da praça da igreja, antes de terra batida, virou um tapete verde saltitante. Os sapos escorregavam pelos telhados, batiam nas janelas, pulavam para dentro das casas que estavam com as portas abertas. As crianças gritavam, umas de medo, outras de espanto. As mulheres se agarravam aos maridos. Era um pandemônio. No altar, Rosinha e Zé Pescador, recém-casados, se abraçaram forte. Padre Geraldo, com os olhos arregalados, olhava para as portas da igreja, onde os sapos já começavam a se amontoar. Ele nunca tinha visto nada parecido em todos os seus anos de padre. A chuva de sapos durou o que pareceram horas, mas talvez não tenha passado de uns 20 minutos. Caiu tanta água e tanto bicho que o chão da praça ficou com uma camada grossa de sapos se mexendo, pulando uns por cima dos outros. Quando a chuva deu uma trégua e só uns pingos finos caíam, o padre Geraldo, tremendo um pouco, mas tentando manter a compostura, disse: "Bem, o casamento está abençoado. E a natureza também, à sua maneira." O povo, aos poucos, foi saindo da igreja. A cena era inacreditável. O cheiro de terra molhada se misturava com um cheiro estranho, de bicho. As crianças, algumas chorando, outras rindo, apontavam para os sapos que ainda pulavam por todo lado. Era impossível andar sem pisar neles. Seu Joaquim, o caçador da vila, que se dizia valente, estava pálido. Nunca vi uma coisa dessas. Um dia para não se esquecer jamais. Aquele dia, o dia do casamento de Rosinha e Zé Pescador, virou a lenda de Vereda Nova. Ninguém entendia como aquilo tinha me acontecido. As explicações eram várias. Dona Custódia jurava que era castigo de alguma praga antiga que o povo tinha esquecido. Zé Pescador, com seu jeito mais prático, achava que era um redemoinho lá no céu, que tinha sugado um lago cheio de sapos e soltado tudo em Vereda Nova. Padre Geraldo, no sermão do domingo seguinte, falou sobre os mistérios da criação e os caminhos de Deus, sem dar muita explicação, mas com um brilho de espanto nos olhos. Rosinha e Zé Pescador, apesar de tudo, seguiram com suas vidas. O casamento deles, que devia ser só uma festa bonita, virou uma história que as mães contavam para os filhos na beira da cama. Eles riam quando se lembravam daquele dia, mas no fundo sabiam que era um evento que mudou um pouco a alma de Vereda Nova. Os sapos, depois de um tempo, foram sumindo. Alguns fugiram para o riacho, outros viraram comida de bicho do mato. Mas a memória ficou. E por anos, a cada chuva forte, a gente se lembrava do casamento que parou com a chuva de sapo. O mistério nunca foi resolvido. Cientistas de cidade grande até vieram depois de um tempo, com seus equipamentos,
mas não acharam explicação. Para o povo de Vereda Nova, a explicação estava no próprio acontecimento. Era um sinal, um aviso, uma bênção maluca. Era a prova de que a vida no interior, por mais simples que pareça, pode guardar segredos e surpresas que a gente nem imagina. E que alguns dias, mesmo os mais malucos, ficam guardados para sempre na memória do povo, como um presente do tempo e da natureza. O sino que tocava sozinho na capelinha do mato. No fim da estrada de terra que saía do pequeno vilarejo de Canto Verde, lá onde o pasto virava mata fechada, ficava a capelinha do mato. Era uma igrejinha antiga, bem pequena, feita de pedras e madeira escura, com um telhado de telha de barro coberto de musgo. O tempo tinha sido duro com ela. As paredes estavam gastas, as janelas sem vidro e a porta, meio caída, rangia com qualquer vento. Ninguém morava por perto. E os animais do mato eram os únicos que se aventuravam por ali. Lá em cima, na torre baixinha, tinha um sino. Não era um sino grande e imponente como os das igrejas da cidade, mas um sino simples, de bronze, com um ar de coisa antiga e esquecida. A capelinha do mato não tinha padre, não tinha missa, não tinha festa. Era só um pedaço de história. Um lembrete de tempos que já não existiam mais, quando o povoado era ainda menor e a fé era o que guiava tudo. Mas a capelinha do mato guardava um segredo. Um segredo que fazia o povo de Canto Verde apertar a mão no peito e se benzer. Todo santo dia, quando o sol começava a se despedir lá no horizonte, pintando o céu de laranja e roxo, o sino da capelinha tocava sozinho. Um toque. Uma badalada forte e clara que quebrava o silêncio do fim de tarde. Depois, outro toque. E mais outro. 3 badaladas perfeitas. Nem mais, nem menos. Eram sempre 3 toques, vindos do nada, da capelinha abandonada, onde não havia viva alma. O povo de Canto Verde, no começo, tentou achar uma explicação. Seu maneco, o caçador mais experiente, jurava que era o vento. Um vento forte que vem lá da serra e balança o sino, ele dizia. Mas a voz dele não soava muito firme. Como é que o vento tocaria só 3 vezes, sempre do mesmo jeito? E por que só ao fim da tarde? Dona Benzedeira Alzira, a mulher mais sábia do vilarejo, com seus remédios de folha e suas rezas fortes, balançava a cabeça. Não é vento não, meus filhos. É coisa de outro mundo. Alma penada que busca descanso. Ela falava de almas perdidas, de gente que talvez tivesse sido enterrada perto da capelinha e que voltava para avisar algo ou para pedir oração. As crianças, claro, tinham medo. Não ousavam se aproximar da capelinha do mato quando o sol começava a se pôr. Mas os mais curiosos, ou os mais corajosos, se arriscavam a ir até a beira do mato, só para escutar. E lá vinha. As 3 badaladas, pontuais, misteriosas, que faziam a pele arrepiar. João Vitor, um rapaz jovem e destemido, que tinha vindo de uma cidade maior e não acreditava muito nessas coisas de assombração, decidiu acabar com o mistério. Vou lá na capelinha, ao fim da tarde, e vou ver quem está tocando esse sino. Deve ser algum moleque da vila querendo pregar peça, ele disse com um ar de quem sabia de tudo. Os mais velhos avisaram. Não vá, João Vitor. Mexer com o que não se conhece é perigoso. Mas ele não ouviu. No dia seguinte, quando o sol começou a se deitar, João Vitor se escondeu atrás de umas árvores perto da capelinha do mato. O coração dele batia forte, mas ele tentava se convencer de que não era medo. O silêncio da mata era pesado. Os pássaros já não cantavam. De repente, o sino. Bom, João Vitor pulou de susto. Ele olhou para sua torre. Não tinha ninguém. O sino balançou um pouquinho, como se tivesse acabado de ser tocado por uma mão, invisível
Bom! Outra badalada. João Vitor apertou os olhos, tentando enxergar alguma coisa. Um galho, um animal, qualquer coisa que explicasse. Nada. O sino estava lá, parado. E de repente, como se tivesse vida própria, balançava e tocava. Bom! A terceira e última badalada. Depois, o silêncio voltou, mais pesado ainda. João Vitor ficou ali por mais um tempo, tremendo, sem acreditar no que tinha visto. Ou melhor, no que não tinha visto. Não tinha ninguém lá. O sino realmente tocava sozinho. Ele voltou para o vilarejo pálido, com os olhos arregalados. Não conseguia falar direito. Quando conseguiu contar o que aconteceu, o povo de Canto Verde o ouviu em silêncio. A partir daquele dia, ninguém mais duvidou da história do sino. O mistério do sino que tocava sozinho nunca foi resolvido. A capelinha continuou lá, no meio do mato. E as 3 badaladas diárias viraram parte da vida de Canto Verde. O que significavam? Ninguém sabia ao certo. Alguns diziam que era um sinal de proteção. Uma forma das almas antigas lembrarem que estavam ali, cuidando do vilarejo. Outros, que era um aviso, uma prece silenciosa que não podia ser ignorada. E havia quem contasse que, nas noites de lua cheia, era possível ver uma luz azulada vinda da capelinha, logo depois do último toque do sino. A capelinha do mato e seu sino se tornaram um lembrete constante de que há coisas no mundo que a gente não consegue explicar, com a cabeça, só com o coração. Era a prova de que o passado, mesmo mais distante, ainda pode se manifestar de formas misteriosas. E que no interior, onde a fé e a natureza se misturam, o limite entre o mundo dos vivos e o mundo do invisível é bem fininho. O sino tocava, lembrando a todos que o mistério faz parte da vida e que, às vezes, é preciso aceitar o que não se entende e apenas escutar. A sombra no milharal. O povoado de Salto do Córrego era um lugar onde a vida girava em torno da terra. O milho, em especial, era o ouro dali. Campos e mais campos de milharal se estendiam a perder de vista, balançando com o vento e cantando uma canção de fartura. As espigas altas com suas barbas douradas eram o sustento de muitas famílias. No meio desse mar verde e amarelo, ficava o sítio do seu Tião e da dona Carminha. Eles eram gente boa, trabalhadora, com a pele curtida pelo sol e o riso fácil. Tinham 2 filhos, o Zé Rato, um menino esperto que vivia com a espiga de milho na mão, e a pequena Lia, que adorava correr pelos carreadores estreitos do milharal, brincando de se esconder. Era tempo de milho verde. As espigas estavam no ponto, cheias e suculentas, e o cheiro doce da roça invadia as casas. Seu Tião e Zé Rato passavam o dia no milharal, colhendo, limpando, preparando tudo para a venda na feira da cidade vizinha. Foi numa tarde de sol forte, mas com um vento frio soprando do fundo do vale, que tudo começou. Seu Tião e Zé Rato estavam trabalhando na parte mais afastada do milharal, quase na divisa com a mata, quando um silêncio estranho tomou conta do lugar. O canto dos pássaros parou. O vento parou de balançar as folhas. De repente, Zé Rato, que era mais ligeiro, apontou com o dedo. "Pai, o que é aquilo?" Entre as espigas mais altas, lá no meio do milharal denso, bem longe deles, um vulto escuro se moveu. Não parecia gente, nem bicho. Era alto e esguio, uma mancha preta que se deslocava sem fazer barulho. Parecia deslizar entre os pés de milho, como se não tocasse o chão. Seu Tião apertou os olhos. "Deve ser engano, filho. O sol e as sombras fazem a gente ver coisa." Mas ele sentiu um arrepio na espinha. Nunca tinha visto uma sombra daquele jeito. O vulto se moveu de novo e dessa vez pareceu se virar para eles. Mesmo longe,
Seu Tião teve a impressão de sentir um frio, um arrepio que não era do vento. A sombra ficou parada por um segundo e depois, tão rápido quanto apareceu, sumiu no meio do milharal, como se tivesse se desfeito no ar. Os dois voltaram para casa pálidos. Seu Tião, que nunca acreditava em assombração, estava inquieto. Contou para Dona Carminha, que cruzou os braços e disse: "Eu sempre disse que essa terra tem seus mistérios. O que você viu não é coisa de gente." A notícia correu rápido, por salto do córrego, como fogo em palha seca. Zé Rato, com seus olhos arregalados, contou para os amigos na escola. E logo o vilarejo inteiro estava falando da sombra no milharal. Uns diziam que era a alma penada de algum viajante que se perdeu na mata e nunca mais voltou. Outros que era um aviso, um mau agouro para a colheita. Dona Sebastiana, a mais antiga do povoado, com suas rezas fortes e seus causos de arrepiar, jurava que era o capitão do mato, um ser que, segundo as lendas, protegia a floresta e afastava quem tentava machucá-la. Mas por que ele apareceria no milharal? Ninguém mais se aventurava sozinho na parte do milharal que fazia divisa com a mata. Os homens, que antes trabalhavam até o sol se pôr, agora voltavam para casa mais cedo, sempre em grupo, com o facão na mão e os olhos atentos. As crianças, que antes brincavam de esconde-esconde entre as espigas, agora evitavam o lugar. A sombra, porém, não era de aparecer só uma vez. Quase todo fim de tarde, na hora em que o sol começava a se despedir, alguém via o vulto, sempre no mesmo lugar, na beira da mata, deslizando silenciosamente entre as espigas altas. Nunca se aproximava, apenas aparecia, ficava por um tempo e depois sumia. Não parecia querer fazer mal, mas só a presença já causava um pavor danado. Medo começou a crescer. O milharal, que antes era símbolo de fartura, virou lugar de assombração. O povo de Salto do Córrego, que era de fé, começou a rezar sem parar. Missas foram marcadas na igrejinha da vila. O padre Joaquim, um senhor, bondoso e que tentava acalmar o povo, abençoava o milharal e as casas. "A fé de vocês é a maior proteção", ele dizia. Mas até mesmo o padre Joaquim sentia um calafrio quando ouvia os relatos da sombra. Um dia, seu Tião, cansado do medo que tomava conta da roça, resolveu falar com Dona Sebastiana. Ela o ouviu, com paciência, e depois disse: "Meu filho, certas coisas a gente não expulsa, a gente honra. Esse milharal está crescendo em cima de terra antiga. Essa sombra pode ser um guardião." Dona Sebastiana falou de uma antiga lenda, de um povoado muito mais antigo que Salto do Córrego, que ficava ali perto da mata e que foi esquecido no tempo. Um povo que tinha muita ligação com a terra e com os espíritos da natureza. Ela sugeriu que seu Tião fizesse uma oferenda à sombra. Não uma coisa de feitiçaria, mas um sinal de respeito, de quem pedia permissão para trabalhar na terra. Seu Tião, meio cético, mas desesperado para tirar o medo da família, decidiu tentar. Na manhã seguinte, bem cedinho, antes mesmo do sol aparecer, ele foi até a beira do milharal, na divisa com a mata, onde a sombra aparecia. Levou um cesto de milho fresco, alguns pães de fubá que Dona Carminha tinha feito e uma vasilha de água limpa. Deixou tudo no chão, em um cantinho, e falou em voz baixa, como se estivesse conversando com alguém. "Sombra do milharal, se você está aqui para proteger, saiba que somos gente de paz. Viemos para trabalhar a terra com respeito. Queremos sua permissão, sua proteção. Aqui está uma oferenda, um pouco do nosso trabalho, do nosso pão." Ele voltou para casa, o coração ainda batendo forte, mas com uma sensação diferente. Naquela tarde, quando o sol começou a se pôr, o povo, de Salto do Córrego como de costume, olhou para o milharal, esperando o vulto aparecer. E esperou, e esperou. A sombra não apareceu. Nos dias seguintes, e nas semanas que se seguiram,
A sombra no milharal não foi mais vista. O vento voltou a balançar as espigas com sua melodia suave. O canto dos pássaros encheu a roça. O medo foi sumindo, dando lugar ao alívio e a uma nova sensação de paz. O milharal, que antes era lugar de susto, voltou a ser fonte de vida e alegria. Seu Tião e Zé Rato voltaram a trabalhar até tarde, sem medo. E Lia voltou a correr e brincar entre as espigas. O mistério da sombra no milharal nunca foi desvendado de verdade. Ninguém sabia se era uma alma, um espírito protetor, ou se a oferenda de seu Tião realmente acalmou o que quer que fosse. Mas o povo de Salto do Córrego não esqueceu. Aquele episódio virou um caos que se contava em todas as fogueiras. Um lembrete do dia em que a fé e o respeito ao desconhecido fizeram uma sombra sumir e trouxeram a paz de volta. Era a prova aí de que, no interior do Brasil, a gente não só planta milho, a gente planta histórias e colhe mistérios que nos fazem crer que o mundo é muito maior do que a gente pode ver com os olhos. E por hoje é só, meu povo. Espero que tenha gostado destas histórias. Se você gostou das histórias, considere se inscrever no canal e dar um like neste vídeo. E ative as notificações para não perder o próximo episódio. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!